Eu acho que a eleição não pode ser uma coisa, sabe, que cause tanto medo a algumas pessoas que queiram proibir. Nós brigamos a vida inteira por liberdade, sabe, política, liberdade de organização partidária, liberdade de expressão, liberdade de comunicação. Você começa a trancar isso, eu acho que, sabe, tem que ser livre mesmo, porque é importante as pessoas saberem, sabe, quem é candidato. Participam desta edição em Brasília o senador Eduardo Azeredo, um dos relatores da reforma eleitoral. Aqui no Rio, o cientista político do IUPES, Marcos Figueiredo, e em São Paulo, o jornalista Caio Túlio Costa. Você também pode enviar sua pergunta ou comentário pelo telefone, acessando twitter.com/obstv, ou ainda através do nosso chat no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org.br/interatividade. Participe! Eduardo Azeredo, senador pelo PSDB de Minas Gerais, é um dos relatores da reforma eleitoral, especialista em informática, foi presidente do SERPRO e diretor de empresas como a IBM e a BMS. Foi governador do estado de Minas Gerais. Senador, eu queria que o senhor nos explicasse, fazendo um pequeno retrospecto para situar bem o telespectador. Houve uma mudança, quer dizer, o Senado vinha numa tendência um pouquinho mais restritiva e, de repente, ele se abriu e realmente praticamente aceitou as reclamações que o próprio segmento da internet fazia. Eu gostaria que o senhor explicasse essa evolução. Boa noite, Dinos. O que eu quero lembrar é que, na verdade, a lei já existe. Você já tem uma lei que tem um texto em relação à rádio, jornal, televisão e que tem as suas regras também já fixadas para a internet. O que aconteceu? O Tribunal Eleitoral, ao fazer a regulamentação do que estava previsto, igualando a internet à rádio e televisão, ele então regulamentou que só se poderia usar a internet nos sites dos próprios candidatos. Então, essa é a situação de hoje, antes da lei, ou seja, você tem a restrição apenas para sites de candidatos. O que aconteceu? A Câmara, então, fez algumas alterações, por exemplo, permitindo a doação via internet, que democratiza as contribuições eleitorais, e ela pegou e modificou esse aspecto da ligação com rádio e televisão, apenas mudando um pouco, eu diria, o número dos artigos, as coisas assim. Quando chegou no Senado, ela foi discutida nas comissões, tivemos audiências públicas, esse assunto não foi levantado, não foi discutido através de nenhuma das 110 emendas apresentadas pelos senadores. Aí, de repente, se descobriu, olha, o Senado está censurando a internet, o Senado está equiparando a internet à rádio e televisão. Quando não foi o Senado que fez isso. Isso veio lá de trás, já vinha na lei atual e foi mantido pela Câmara e, na ausência de emendas, foi mantida por nós, senador Marco Maciel, e por mim, da mesma maneira, essa parte inicial. Feita a discussão, eu acho que faz parte do processo parlamentar você discutir, ouvir e, democraticamente, buscar a melhor solução. Eu sempre defendi a liberdade na internet. São algumas coisas que acontecem, às vezes, assim, muito simples, assim, internet livre. Ué, quem é contra? Todos são a favor. Né? Então, não é uma eu pude dizer isso no meu discurso, que era uma discussão sobre um falso dilema, porque todos são a favor da liberdade na internet. Agora, o que eu estava desde o princípio insistindo é que nós não podíamos deixar a legislação sem uma menção específica, porque senão ia prevalecer a opção do Tribunal Superior Eleitoral. E que foi o que eu expliquei no meu discurso final, e os senadores entenderam, e da minha parte também, evidentemente, eu acabei fazendo algumas alterações finais para deixar bem claro o que já tinha colocado antes numa versão, e que os blogs, que os twitters, que o Orkut, que mensagens eletrônicas, que as mensagens de internet, de telefone celular, isso tudo estaria liberado. Então, esse que foi o ponto fundamental, de deixar clara a opção por um uso irrestrito. Porém, com 2 pontos. Vedado o anonimato, porque isso está na Constituição brasileira, depois eu falo um pouco mais
sobre algumas pessoas defendendo Senador, o anonimato, vamos que eu acho muito estranho. Vamos interromper um minutinho só para a gente ouvir os outros participantes. Caio Túlio Costa foi o primeiro ombudsman da imprensa brasileira, trabalhou na Folha de São Paulo durante 21 anos, foi um dos fundadores do UOL, do qual foi diretor-geral até 2002, ex-presidente do IG, atualmente é consultor da OI e professor de ética jornalística. Recentemente lançou um livro muito importante chamado Ética, Jornalismo e Nova Mídia, uma moral provisória. Caio Túlio Costa, como é que você vê essa nova situação? Já temos um status quo novo, como é que você vê já a participação da internet nas próximas eleições? Eu vejo com muito otimismo e com alguma apreensão, Diniz. Eu acho que a gente não pode esquecer que o TSE vinha legislando o que ele não deve fazer e definiu o uso da internet até a última eleição. Com essa novidade, é uma grande novidade, quer dizer, eu acho que os pontos positivos da nova lei estão aí, apesar de existirem tremendas restrições ainda e algumas incongruências, como, por exemplo, comparar a internet às concessões públicas, né? O meu receio é que o Tribunal Superior Eleitoral, ao normalizar, ao criar as normas para a próxima eleição, queira de novo restringir a internet e desfazer o trabalho ou algum do trabalho positivo que já foi feito na Câmara. Então eu vejo também com alguma apreensão, eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que o nosso Congresso sofre daquela fúria legisferante, né? Então eles tendem a regular tudo. E tendem, inclusive, até a tentar regular a internet. Ou dizer, ela é livre, como se ela não fosse naturalmente livre. Como se as pessoas não pudessem usar esse mecanismo para, inclusive, driblar as ações das próprias censuras. Não fosse isso, nós não teríamos as notícias que tivemos ultimamente do Irã, de Mianmar, da China, não teríamos o blog que ultrapassa a censura em Cuba, enfim. A internet ela é completamente livre, ela consegue sair por fora desses mecanismos todos e dessas tentativas de restrição. Eu espero realmente que o presidente Lula vete o artigo que compare a internet às concessões de radiodifusão e queria já lançar aqui um apelo, inclusive pedir aí a vigilância do senador, que também já foi contra a internet, já tentou regular a internet muito mais do que é possível, né? No sentido de ficar atento ao que o Tribunal Superior Eleitoral pode vir a fazer, inclusive contra essa lei.